Graça e paz, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Unidas pela Oração. Hoje nós vamos estar falando sobre o tema Almas Feridas e o Consolo do Espírito Santo. Eu quero também, junto com a produção, a Diaconisa Ieda, estar agradecendo por esse tempo que nós vamos estar em comunhão, batendo esse papo e nos edificando à luz das Escrituras. Antes de qualquer coisa, gostaria de fazer um convite. Já nos siga nas redes sociais, no Instagram e aqui no YouTube, para que você não perca mais nenhuma notificação, nenhuma mensagem de edificação para você, para sua família, para aquela sua amiga querida, para que nós venhamos a estar compartilhando o amor de Deus a todos aqueles que necessitam e que precisam, que ainda não conhecem o nome do Senhor. Amém? A Unidas pela Oração tem o propósito de estar trazendo às mulheres a regeneração da identidade de Cristo, a estarmos nos fortalecendo nas nossas reuniões e ajuntamentos, fisicamente também, não só aqui nas redes sociais. Então, você que já conhece o trabalho, pode estar participando dos nossos cultos a Deus com as mulheres, aqui na Aricanduva, na Avenida Rio das Pedras, 1397, ou lá no Jardim Grimaldi, na Rua Anacicênio Gomes Barbosa, 319, próximo à Avenida Sapopemba, nas reuniões do segundo sábado do mês. Então, você quer participar? Fique ali atento aos posts do Instagram, a qual nós vamos estar falando qual é o horário da nossa reunião, porque nós também fazemos externas, Ieda. Verdade. Nós vamos a parques, nós vamos fazer caminhadas, é um povo de Deus que se movimenta, né? É um tempo muito bom para nossas vidas, né? Para nos Glória a Deus, edificar. isso mesmo. Então, a respeito do tema de hoje, Salmos 34:18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O que isso quer dizer? Deus se aproxima também de quem está ferido. Verdade. Paz de Deus, Ieda. A paz. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, num tema muito importante, né? Todos os temas que que nós abordamos são importantes para os nossos dias, né? Para a nossa caminhada com o Evangelho, com Cristo, e que nessa tarde você possa receber aquilo que o Espírito Santo já está tratando conosco, né? Amém. Sejam muito bem-vindos, viu? Amém. Quem é o Espírito Santo para nós como Deus Trino? Então, nós entendemos que o Deus Pai criou todas as coisas, o Deus Filho, o Jesus, perdão, esteve como presença física, tratando a nós, nos ensinando. Ele fala que não veio para anular a lei, mas ele veio para cumprir a vontade de Deus. E depois ele envia para nós o Espírito Santo Consolador. Sim. Então, aquele que decide habitar entre nós. Aliás, em nós. Em nós. Para a glória de Deus. Que maravilha. E a manifestação, então, do Espírito Santo como consolador, ajudador, advogado, intercessor, encorajador, amigo fiel, guia, direcionando as nossas vidas, nos defende, nos ensina, nos fortalece e é vivo, real. É um relacionamento que nós não teríamos o porquê receber, né? Não éramos merecedores. Não. Mas essa graça nos alcançou. Glória a Deus. Para a né? glória de Deus. E quando nós entendemos quem é o Espírito Santo e por que ele vai nos consolar, nós então olhamos para almas. Né? A palavra nos remete a pessoas, a vidas, a corações, a histórias, a famílias. Almas feridas são todos nós que estávamos no pecado, né? Vivíamos a natureza do velho homem e agora nós passamos a viver a nova realidade em Cristo Jesus, sendo santificados pela salvação, pela remissão dos nossos pecados que Ele conquistou para nós, né, Ieda? Verdade. E a realidade das almas feridas, né? Vamos abordar um pouquinho falando sobre essa realidade. Muitas das vezes essa realidade nos fere, as feridas, rejeição, abandono, traumas e palavras que falaram para as nossas vidas e muitas vezes nós carregamos para a vida toda, né? Acreditamos que é real. Acreditamos que é real. E esses traumas precisam ser quebrados para que possamos receber esse Consolador, né? Para ele trazer essa cura totalmente para as nossas vidas, né? Glória a Deus. Então, cada um de nós tem, não só por herança,
física, hereditariedade parental. Mas nós trazemos uma herança do pecado, né? Sim, Infelizmente, Adão e Eva tomaram um posicionamento de decisão sobre uma orientação do Senhor, só que de forma contrária. E ali nós herdamos o pecado. sim, O pecado, ele não é algo que nós produzimos agora, em Cristo pelo menos, né? Consciente. sim. Mas é algo que nós trazemos dessa herança. E quando nós falamos, então, almas feridas, é sobre isso, né, Ieda? Sobre isso. Que nem eu estou conversando com a diaconisa Alice, mas eu não sei o que ela está passando, qual as feridas, os traumas que ela tem, que eu creio que não tem mais nada, em nome de Amém, Jesus. em nome de Jesus. Mas é uma coisa que nós não é visível, nós não conseguimos ver, né? Nós precisamos se abrir. Que nem a gente estava falando, né? Não é só simplesmente colocar um band-aid e deixar ali. Essa ferida precisa ser tratada. Exatamente. E é sobre isso que nós queremos abordar nessa tarde, sobre feridas que você permita ser tratadas pelo Espírito Santo de Deus, né? Exato, isso mesmo. O pecado, ele nos leva a estarmos nos afastando do Senhor, ou melhor, vivermos afastados. Sim, Quando o Senhor, ele olha para a humanidade, ele ama o pecador, mas ele rejeita o pecado. isso. Ou seja, quando tem estipulado sobre a nossa vida uma mancha, uma marca, uma mágoa, uma ira, uma contenda, uma falta de perdão, uma rejeição, o que mais? São tantas coisas, né? Todas essas manifestações que às vezes a gente acha que é emocional, mas Sim. não é, porque é externa, né? Externa. Tudo que a gente tem por dentro, a gente carrega para fora. E quando o Senhor olha, ele vê e ele fala assim, não me agrada. Eu não posso me relacionar, eu não posso me compactuar Sim, com verdade. isso. Mas a partir do momento que nós confessamos a Jesus na nossa vida como Senhor, o sangue dele é posto sobre nós. Então o Senhor, ele lança o seu olhar e que ele enxerga a remissão. Ele enxerga a cobertura, né? Não quer dizer que é encoberto. Sim. Não é isso. verdade. Mas que nós fomos ali cingidos, nós fomos selados, né? Separados para o Senhor. E aí me lembra da passagem do Egito, Sim. que os hebreus estavam dentro de casa, a orientação de Deus foi que os umbrais, né? Aquele contorno da porta fosse marcado com sangue do cordeiro, para que o anjo da morte passasse e não entrasse. O nosso coração, nós entendemos que foi rendido ao Senhor. Então, os umbrais do nosso coração estão ali marcados com o sangue de Jesus. Glória a Deus. Então, a partir de agora, nós não produzimos e não permitimos que o pecado mais atue. Mas se existe em nós alguma coisa ainda para dentro do umbral, aí precisa ser curado, precisa ser tratado. Sim. E o povo antigo também, nas escrituras, fala a respeito de um sinal de comprometimento com Cristo. Um sinal da propriedade de Cristo em nós. Na verdade, o Antigo Testamento trata como Deus. Sim. E aí os homens, eles tinham uma idade para serem circuncidados na carne. E nós hoje, em Cristo Jesus, circuncidamos o nosso coração. Nós entendemos que nós temos uma marca. E não é só a marca da promessa da música, mas é a marca de conversão. Nós deixamos as coisas velhas para trás e vivemos agora a novidade de vida com Cristo. Então, a nossa alma, a nossa carne, ela pode ainda estar ferida, mesmo depois de rendidas a Cristo. Mas a habitação do Espírito Santo em nós vai nos convencer do pecado. Sim, nos convencer. Precisamos, né, deixar esse convencimento entrar verdadeiramente, né? Porque muitas das vezes a culpa nos impede de ter esse relacionamento, né? Exato. De ter essa marca da promessa. Ele prometeu a marca, ele prometeu a promessa, mas que nós precisamos submeter a essa promessa, né? A Isso. presença do Espírito Santo para vivermos a totalidade da cura e da promessa do Senhor Jesus. Né? Exatamente. É como a voz. Você pode falar bem baixinho e não ser ouvido por todos. Sim. Mas você pode falar em alta voz e o último da fileira, da última cadeira, te ouvir. Então, o Espírito Santo, ele está aqui dentro, nos ensinando aquilo que agrada e desagrada o coração de Deus. Cabe a nós permitirmos que a voz dele seja audível e alcance a última cadeira da última fileira lá no fundo. Para que nós venhamos ser libertos realmente do nosso pecado. E
Essas feridas, elas são reais, viu, Ieda? São como são. Não são apenas palavras, nem encenação, Muitas nem por emoção, né? nem emocionais. emoção. Verdade. Algumas podem ser emocionais, mas não por emoção. Sim. Não é uma ocasião que gera uma ferida. Sim, Mas sim, nós sabemos que a ferida é uma marca profunda, né? sim. Precisamos de cura. Precisamos. Precisamos do Espírito Santo para estarmos mudando essa condição. Onde havia dor, o Espírito Santo pode manifestar a paz, irá manifestar a paz. Onde havia culpa, ele nos convence do nosso pecado e nos restaura. Aonde havia medo, ele nos fortalece para vencermos. Glória a Deus. E aonde havia dúvida, ele nos ensina a termos certeza. Porque ele diz que estaria conosco até a consumação dos séculos, Glória a Jesus Deus. disse. E ele nos enviou o Consolador para cumprir essa promessa, né? É verdade. Em Provérbios, né, 4, 23 diz, sobretudo o que deve guardar o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Olha que bênção. Glória a Deus, né? Sim, E tudo que um ser humano precisa está na Bíblia, né? sim, na A palavra Bíblia do é o Senhor. nosso manual de instrução, né? Sim. Glória a Deus por isso. Regra, fé e prática, Verdade. sempre. O importante é estarmos praticando, não Sim. retendo para nós, né? Verdade. E o Espírito Santo, então, ele se torna o Consolador a partir do momento que o Senhor Jesus é retirado daqui. Jesus, ele se manifestou aos discípulos, caminhou com os discípulos, ensinando a prática de viver com Deus. Sim. Como era dar graça no partir do pão, como era visitar os enfermos, Verdade. auxiliar aqueles que estavam necessitados, como era se compadecer com um momento de tristeza de alguém, como era se alegrar num casamento, numa conquista. Jesus, ele foi maravilhoso. Maravilhoso. Um Deus Emanuel muito presente, realmente muito presente. Bom o tempo todo Sim. e o tempo todo sendo bom. Ele multiplicou até na escassez, porque quando a criança oferece os 5 pães e os 2 peixes, todos aqueles que estavam foram alimentados. Ele dividiu e Jesus multiplicou. Sim. E ali ainda sobraram 12 cestas. Então a gente imagina o amor que o Senhor tem para as nossas vidas. Quando Jesus precisou, cumpriu. Já nos regenerou, já nos resgatou, inaugurou para nós o corpo glorificado. Sim. E falou, meu tempo agora acabou, eu vou voltar ao Pai, preparando para vós morada. Mas ele falou, não vou deixar vocês sozinhos. Amo demais vocês. E acho que nesse momento, foi a preocupação dos discípulos, né? De ficarem sós. De ficarem só, porque eles tiveram um relacionamento, eles aprenderam com ele, como você acabou de mencionar. Imagine a preocupação deles. E agora? O que vai ser de nós sem ele? Exatamente. Como que nós iremos agir? Como nós iremos viver sem ele? E é engraçado que quando nós lemos a passagem sobre a estrada de Emaús, é isso mesmo que Sim. a gente sente nas escrituras, né? Eles conversando ali, você não está sabendo o que está acontecendo? Indignados, Sim. né? E aí a gente fala novamente sobre feridas, as feridas da alma. A minha dor sempre vai ser maior do que a dor do Sim. outro. Mas não quer dizer que a minha ferida seja maior do que a ferida do outro. Sim. Quer dizer que Deus se importa com qualquer tipo de ferida. Sim. Independente de como aconteceu, quando aconteceu e se realmente foi só com você ou com mais pessoas. O Senhor, ele se compadece de todos. E quando essa ferida é tratada, nós somos o testemunho, né? De fé. De fé, para levar para outras vidas que estão passando por essa mesma situação, né? Sim. Eu fico pensando a vida de Lázaro. A palavra diz que ele era amigo de Jesus, mas não era discípulo. Diz que ele morreu, mandaram avisar, foi celebrado o funeral, foi celebrado o sepultamento e ali todas as pessoas viram. Sim. Não foi um dia, não foram algumas horas, foram 3 dias. E aí o Senhor vai e chama Lázaro para fora, se alegra e parte para o restante da caminhada. Verdade. E Lázaro permaneceu ali como testemunha fiel do poder de Deus. Ele não precisava falar nada. Ele andava na rua e as pessoas falavam,
É o Lázaro que Jesus chamou para fora? Só de olhar, né? Só de Só de olhar. olhar. E as nossas vidas é assim, né? Muitas das vezes nós não vamos precisar falar, sou cristão, isso. As nossas vidas vai proclamar o evangelho do Senhor. Exatamente. E também, assim, um alerta para os irmãos que durante muito tempo permanecem com uma ferida. Você não precisa ter a oportunidade de compartilhar do amor de Deus e todas as vezes falar como se desse glória para o pecado, sabe? Sim. Uhum. Porque eu passei um processo que caíram todos os dentes, caíram todos os cabelos, eu fiquei muito magra. Sim, Não precisa. As pessoas vão olhar para você e vão ver, eu tô vendo Cristo. Sim. E é isso Alguma que importa, coisa né? acontece É isso quando mesmo. essa pessoa abre a boca. E realmente, é isso que importa. Que Cristo cresça e nós venhamos a diminuir. Sim. Eu entendo, existem momentos oportunos para nós testemunharmos a respeito das nossas lutas. Verdade. E pela gratidão nós queremos compartilhar com as outras pessoas os detalhes. Mas o Senhor é maior do que tudo isso. O Senhor é muito maior do que isso. E a misericórdia se renova todos os dias, todos né? os dias. Então, se todos os dias nós formos falar algo, tem um testemunho novo. Exato. Porque todo dia a gente tem um testemunho do Senhor Jesus, dos livramentos que a gente não vê, do cuidado. Então, é sobre isso, né, Alice? É sobre viver o Evangelho, né? Mesmo. A verdade do Evangelho não é para qualquer um, meu irmão, minha irmã. Eu tenho que ser bem sincera com você. Há um preço alto, porque o Senhor Jesus pagou um alto preço. Sim. Então, o nosso preço é renúncia. É isso que nós vamos seguir fazendo. Nós vamos renunciar à nossa vontade para fazermos e cumprirmos a vontade de Deus. Mas a glória é tão grande, a alegria de servir ao Senhor é tão grande que vale muito a pena. Vale a pena. E nós devemos também nos atender à religiosidade, né, Eda? Sim. É uma coisa que engessa a gente, né? Não nos movemos pelos outros, mas pela gratidão do Senhor realmente, né? É isso que você falou. A religiosidade, a gente acaba se movendo pelo aquilo que a gente vê. Ai, fulano fez, ciclano fez, é assim, mas comigo não acontece. E viver o cristianismo vai muito além disso, né? Porque o Senhor tem um jeito de tratar com cada um, individual, né? Exato. Do jeito que Ele usa a diaconisa Alice, Ele não vai me usar. Ele tem um jeito individual para cada um de nós. E é sobre isso, é esse amor incondicional que Ele quer tratar com cada um, né? A intimidade de uma família, por exemplo, a mãe conhece os filhos. Eu sou mãe de 2, nenhum filho é igual ao outro. É criado do mesmo jeito, tem os mesmos limites, come da mesma comida, mas responde de forma diferente. Sim. Só que quando um tá quieto e faz uma carinha, na hora você já sabe o que está acontecendo. Verdade. Essa intimidade do humano que é superficial nos leva a entender a intimidade que nós precisamos ter com um Deus espiritual, poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, que pode fazer muito mais para nós, por nós. Sim. Eu não preciso me preocupar que hoje eu estou ferido e que eu vou acabar os meus dias sem cura. Verdade. O Senhor, Ele sabe, o Senhor me conhece pelo meu suspirar. A palavra fala que o Espírito Santo se move com gemidos inexprimíveis. Sim. Então, eu preciso me colocar nesse lugar de preciso de cura. Um lugar de dependência, um lugar de entrega, né? Sim. De relacionamento. Ainda falando de quem é o Espírito Santo como Consolador, ele é o Deus que se revela como realidade e verdade que todo ser humano precisa. Porque nós somos inseguros, temos medo, somos confusos, mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa, um Deus real, vivo, que habita em nós e permanece conosco para sempre. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Então, nós não precisamos buscar longe, sacrificialmente. Ele está aqui. Acessível, né? Muito. Ele é muito acessível. Muito. É só ter um coração sincero, quebrantado diante do Senhor. E às vezes a gente não consegue reconhecer a nossa ferida. Sim. Mas a palavra fala que o Espírito Santo, ele vem nos revelar. Não só as Escrituras e a vontade do Senhor, mas a respeito do nosso pecado, ele também nos revela, né, Eda? Como revela? Vem trazendo para nós o entendimento. Sim.
daquilo que nós precisamos mudar, daquilo que nós precisamos abrir mão, Sim. renunciar, né? Uma forma muito simples, né? Até o nosso jeito de falar. Às vezes, se a gente está numa conversa e você acaba sendo ríspida, e ali foi um momento. Ele mostra pra gente. Você passou Ele da fala, medida. Você passou da medida. E não é Vai lá e vergonha. pede perdão. Não é isso que eu ia falar. Não é vergonha você ir lá e falar, ó, perdão pela minha fala, pelo meu jeito. Então, ele fala conosco o tempo todo. Amém. E glória a Deus que a gente tem esse privilégio dele falar conosco o tempo todo. Nós só precisamos estar sensíveis a escutar essa voz, né? Exatamente. Essa voz que é maravilhosa. E aí, para a gente se ajustar ao Espírito Santo, a necessidade de olhar para si, né? Sim. Estamos num tempo muito agitado, então a negociação do tempo hoje é quase inegociável. É verdade. Não temos tempo para nada. Se você perguntar para alguém, você tem tempo? Não, eu não tenho tempo. Só que nós estamos passando aqui um período, é uma parte da nossa vida com Deus. Então, a nossa necessidade de tomar banho, escovar os dentes, de nos alimentar, de irmos ao trabalho, de estudarmos, de nos relacionarmos, também é necessário que nós venhamos a expressar a nossa fé. Então, o nosso tempo de meditar, o nosso tempo de orar, o nosso tempo de nos consagrarmos. Existe essa necessidade e algumas pessoas ainda não estão exercendo, não é porque negligencia, porque deixa para lá, é porque estão feridas. Sim. Algumas já sabem, já reconhecem qual é essa ferida, outras pessoas não. Infelizmente estão naquele ciclo, sabe? Sim, acaba entrando num ciclo vicioso e não consegue enxergar, né? Não, sozinho consegue, não. Sozinho não. Sozinho não consegue. Mas Deus é misericordioso, né? Glória a Deus por isso, Nos né? enviou o Consolador. Deus não está distante, Ele habita em nós. E nós hoje podemos contar com Ele para seguir todos os dias. Falando ainda como o Espírito Santo cura a nossa alma, nós entendemos que o Senhor, Ele age trazendo revelação sobre aquilo. Sim. Revelação sobre aquilo que desagrada o coração de Deus e que nós temos praticado. E aí pode ser, diversas coisas. Comer demais, falar mal demais. Sim. Murmuração, né? Às vezes a gente acaba murmurando, a gente tá falando, eu tô só falando o que eu tô desabafando o que eu acho, mas é uma murmuração. E isso acaba nos impedindo do Senhor se chegar, né? Sim. Acaba trazendo essa barreira para as nossas vidas. Muitas das vezes a gente vê cristãos, eu tô tanto tempo, eu tô buscando ao Senhor e não consigo se achegar a Ele. Porque muitas das vezes nós precisamos fechar a nossa boca, ficar em silêncio, né? Exatamente. Para escutar Ele falar. Os jovens de algumas gerações atrás tinham muito desejo de ser batizado pelo Espírito Santo. E nós entendemos que, como habitação, como templo, a casa precisa estar limpa e adornada. Sim. Nós precisamos cumprir a nossa parte. Então, se a minha parte é pedir perdão pelos meus pecados, é também ir lá e falar para a pessoa. Não é só pedir aqui na oração, mas Sim, é agir. É ir lá e liberar perdão para alguém que te maltratou, que de alguma forma te feriu. É também você gastar menos dinheiro. Saber que esse dinheiro é uma parte que o Senhor entregou para você administrar. Sim. Não é para você sair se endividando, né? Fazendo loucuras. E outros tipos de ferida também, que a gente... mas isso não é ferida. É sim. É sim, você precisa se atentar e buscar em Deus para que você saiba onde que você precisa melhorar. Muitas vezes as pessoas falam, falta de perdão, eu não perdoo aquela pessoa. Isso é uma ferida. Exato. Isso é uma ferida se você não levar aos pés do Senhor, não se permitir a mudança, isso pode levar de geração em geração. E aí eu vou até corrigir a minha fala para que a gente mantenha a mesma linha de raciocínio. Eu falei, o Espírito Santo não vai viver numa casa que esteja suja. Realmente, você precisa se santificar e se purificar. Mas se o Espírito Santo já habita em você, você precisa então pôr a mão na massa. Sim. Nós trabalhamos fora e a casa vai se sustentando durante a semana. Só que chega no final de semana, você não tem que dar faxina? Sim.
precisa tirar as coisas que não estão mais maduras de dentro da geladeira, precisa passar um pano no chão, Verdade. dar uma trocada na roupa de cama, não precisa, tudo Sim. isso. Uhum. É uma alegoria que a palavra traz a respeito de um lar, de uma casa. E como que você, como servo de Deus, como canal de bênção, como templo do Espírito Santo, não vai fazer a manutenção? Verdade. Não existe. Não existe isso. Aliás, nem é correto. Verdade. Quando nós lemos a respeito do templo de Deus que Salomão fez, que a gente tem o costume de falar que é o templo de Salomão, né? mas é de Deus. E ali nós vemos o cuidado de todos os detalhes. A madeira, o revestimento, os instrumentos, a arca, o incenso, todas as coisas tiveram detalhes. Então não é também para a gente fazer a idolatria pessoal. Sim, verdade. Não é isso. Mas Entenda bem. é para que nós venhamos a entender que o Senhor espera de nós sempre o melhor, Sim. sempre a excelência. Nós precisamos buscar. Então, se ainda não é do nosso conhecimento aonde nós estamos feridos e precisamos que o Consolador venha sobre nós agindo, nos trazendo a libertação, a cura, a restauração, nós podemos pedir, né, Ieda? Podemos pedir. Ele vai revelar. E ele revela como ele revela. E as nossas feridas, muitas das vezes, a gente acaba trazendo para fora, né? Sim. Então, temos que pedir, Senhor, me ensina dia após dia, né? Onde eu estou errando, onde eu devo consertar, se eu tiver que voltar lá atrás, vamos dizer, no jardim. Por exemplo, Exato. o Senhor me mostra onde eu errei no jardim para que eu possa continuar até que o Senhor venha, né? A nossa batalha é até que ele venha. Exato, exatamente. João 16:8 diz assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Salmos 147:3 diz assim: Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Deus se revela porque ele quer curar a humanidade. É Deus por isso. O Senhor, ele envia o Espírito Santo para que continue a obra que Cristo deu continuidade, porque Deus já tinha iniciado, Sim. que é o resgate. É o grande resgate, né? Jesus foi um mestre, um guia, um defensor e uma presença como consolo externo natural. E o Espírito Santo hoje vem executar tudo isso de forma interna. Nos trata. Olha como o Senhor é maravilhoso na sabedoria. Né? É por isso que a gente fala, nós não conseguimos compreender a gente não consegue. E aí nós hoje temos uma geração que, em maioria, se isola muito. Sim. São muito calados, são muito introspectivos, né? Mas lá dentro, o Espírito Santo está. Ainda que você se volte para dentro de você, quem você vai achar? O Espírito Santo de Deus. Aquela voz, né, que a gente fala, quando era pequena, minha mãe falava, se você fizer alguma coisa errada, você vai escutar a voz falando. E é essa voz que nos conduz. Nossa, é instantâneo. É instantâneo. Você faz, fizer alguma não coisa... devia ter feito. E ele tem um jeito, né, que a gente já falou, ele tem um jeito de falar com cada um. Exatamente. E glória a Deus por essa oportunidade. Porque se a gente parar para ver, é uma oportunidade. Sim. Da gente ser conduzido pelo Espírito Santo. E o amor nunca vai fazer a gente errar. Incondicional. Incondicional. A gente não vai errar se a gente estiver sendo guiados por essa voz. Exatamente. Então, se eu reconheço que eu tenho uma ferida, eu também não posso me agarrar nessa ferida como um salva-vida no oceano. Sim. Porque a ideia do Senhor é que você solte e mergulhe. As águas estão agitadas, as ondas estão grandes, mas debaixo é paz. Debaixo é só mergulhar, é só viver a plenitude. O que é um oceano? A quantidade de água. Aonde que vai dar? Você dá uma abraçadinha dentro de uma piscina, você vai de uma borda na outra e mudou. O ambiente que estava aqui quando você mergulhou é totalmente diferente quando você saiu lá. A visão, você está próximo de alguma coisa. Quando você mergulha no Espírito, que você está imerso na presença de Deus, é céu na terra. É bom demais. É bom. A restauração que esse Consolador traz para nós é a identidade, o reconhecimento do nosso real significado.
Quem nós somos em Cristo, Ieda? Somos filhos, né? Glória a Deus. E é tão difícil a gente trazer para essa geração compreender a paternidade. Porque eles estão muito feridos. Todos nós estamos muito Sim. feridos. Nós precisamos achar a nossa identidade de quem nós somos em Cristo. E só vamos achar essa identidade quando nós nos abrimos. Exato. Nos abrimos. Quando nós chegamos na nossa casa, a gente tem o acesso a todos os cômodos da nossa casa. Nós vamos lá, nós abrimos a geladeira, a gente pega isso, pega aquilo. E a mesma coisa com Cristo. Nós somos filhos. Glória a nós Deus. temos a filiação dele. Então nós temos a liberdade de se achegar diante dele, de orar, de falar, Senhor, eu estou aqui. Ele vai falar conosco, né? Exatamente. Então, se eu não tenho consciência da minha ferida, do meu pecado, eu posso ir até o Senhor, praticar autolibertação. Sim. Senhor, a palavra fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, vem sobre mim e me livra do pecado, da ferida que eu ainda carrego em mim. Sim. Eu não sei, para mim ela é tão natural, mas desagrada o teu coração, traz a consciência. Sim. Traz a existência para que eu possa me modificar, para que eu possa ser transformado, para que eu venha a ser renovado e venha viver a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Ele faz tudo novo. Todas tudo as novo. coisas novas. E entendendo a sua identidade em Deus, as suas feridas, elas são distorcidas para agora um lugar em Deus, uma identidade real de filho. E o Espírito Santo, ele vai nos redefinir. Sim. A nossa real filiação, identidade, até personalidade. Eda. Personalidade. Principalmente a personalidade, né? Porque muitas das vezes nós acabamos crescendo, pegando um pouquinho da personalidade do pai, da personalidade da mãe. E aí a gente entra no relacionamento, acaba pegando um pouquinho da personalidade do esposo. E a personalidade real que nós precisamos ter é de Cristo. E o caráter de Deus. Sim. O caráter de Deus é incrível. Verdade. Incrível. O Senhor, ele tem uma palavra e ele fala que ele não se arrepende daquilo que ele fala. A vontade do Senhor é soberana porque ele é fiel e leal. Nós, infelizmente, não temos essa condição nesse tempo vivendo com ele. Mas no corpo glorificado teremos. Também. Para a glória de Deus. Então, o perdido, quando tem a restauração da identidade, se enxerga como filho. Ele não é mais culpado, agora ele é aceito. E se ainda existir qualquer tipo de sentimento de separação, o Senhor mostra que ele é pertencente do reino de Deus e da sua justiça. Glória a Deus. Glória a Deus. O véu foi rasgado e hoje entra e sai. Temos o livre acesso, né? Livre Não acesso. precisamos ter mediador para chegar diante do Senhor, né? Não. Nós temos o canal direto. E a identificação, a real identificação em Deus, em Cristo, nos dá um poder e uma autoridade que é lógico que o adversário não quer que nós sabemos. Porque a palavra fala que se em nome de Jesus nós pedimos, o Senhor vai nos dar, certamente. Então, se eu sou filha, falar assim, Deus, eu estou pedindo em nome do teu filho Jesus o que eu preciso. O Senhor vai falar, agora. Sim. Já, nesse momento. Então, nós, muitas das vezes, somos roubados pelas nossas feridas, pelos nossos pecados, porque isso tem nos atado. Sim. Tem nos paralisado e não nos tem dado liberdade para nos mover. Então, vivemos agora o céu. Como cidadãos do céu, nós podemos ir buscar de Deus e trazer para o real, através da palavra manifestada pela nossa fé, fazer acontecer, fazer se materializar o real na nossa vida. Dobrar o nosso joelho e falar assim, Senhor, eu estou sem recurso, mas eu creio que o Senhor vai prover e esperar com fé para viver e viver, de fato viver. De fato viver essa mudança. Ainda que a vontade do Senhor se manifeste contrária à nossa, o entendimento que o Espírito Santo vai trazer é paz. Para que nós venhamos a estar cada vez mais nos deixando viver em novidade de vida pela santidade, né? Romanos 8,16 diz assim, o mesmo Espírito testifica
com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. 2 Coríntios 5,17, perdão. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, porque as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós não estamos presos ao passado. Nós somos e vivemos aquilo que Deus diz que nós somos e vivemos. E você viu, você acabou de ler, né? 2 Coríntios. As coisas velhas se passaram. Então, aquilo que passou, passou. Nós não precisamos, fomos curados, não precisamos voltar lá atrás para lembrar daquilo que passou. Pois é, existem momentos da nossa vida que realmente nós não tropeçamos, nós caímos de cara, né? Que nem criança pequena. E isso nos fere de uma maneira que algumas pessoas têm dificuldade de se levantar. Sim. Têm dificuldade de sair desse lugar e viver em novidade de vida. E eu entendo que não é fraqueza isso. Não é, é uma dificuldade real e é por isso que o Espírito Santo agora habita em nós. Para nos fortalecer, para que nós venhamos a ter essa graça de continuar, Sim. né? Porque existem situações que realmente são complicadas. São como são. São sensíveis, né? Não se trata só de o roubo de algo material, mas às vezes é uma situação que envolve a família inteira e o futuro da família. Verdade. Mas o Senhor não perde o controle, Ieda, Não. de nada. Ele tem o controle de tudo, em todo o tempo. Em todo o tempo. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E o Espírito Santo, ele traz essa paz que nós estamos falando. Independente das circunstâncias, a presença dele gera uma estabilidade interna para que nós venhamos a confiar. João 14:27 diz: Eu vos deixo a minha paz eu vos dou. Não como o mundo vos dá, mas eu a dou. Filipenses 4:7 diz: A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Então, eu não preciso me desesperar. A minha ferida, ela é uma ferida que, quando ela é cutucada, sabe? Quando é tocada nela, ela me gera uma dor muito grande. Sim. E me desestabiliza. E aí eu perco a cabeça, e aí eu já perco o controle, e quando eu vejo, eu já estou manifestando esse desajuste, esses parafusos aí tem mais de anos. E não consigo sozinho. Nós não conseguimos sozinhos. Nunca. Não tem problema, não tem problema. O necessário é confessar ao Senhor em oração, pedindo para que Ele venha nos sustentar, Sim. né? O Senhor, Ele é bem presente. Bem como presente. Então, Ele nos sustenta. O Espírito Santo, Ele consegue nos convencer do pecado, nos revelando a necessidade real que nós temos em Deus para nos conduzir sempre ao arrependimento. Para que nós venhamos a entender que nós podemos e precisamos pedir perdão todos os dias. Sim, todos os dias. Não pecamos mais intencionalmente, mas estamos num sistema de pecado. As pessoas têm uma facilidade muito grande para fazer tudo. Sim. O nosso país já tem esse apelido de jeitinho brasileiro. Então, em algum momento, nós podemos estar envolvidos em algo que pecamos. Fizemos contra a vontade de Deus e desagradou o coração Sim. de Deus. Mas o Senhor, Ele nos recebe e nos perdoa. Todos os dias. A gente sem perceber, né? Sem perceber, a gente acaba fazendo algo, falando ou pensando. Às vezes por costume, vem de cultura familiar, sempre fazer daquela forma. E erramos contra o Senhor, mas Ele traz a nós essa paz que nós agora não somos mais culpados. Sim. Nós temos o privilégio de nos arrepender, mas o mais importante e principal é não fazer mais, né? Sim. Nos arrepender. Não ter aquele pecado de estimação, como você já falou, Exato, né? nós não Deus voltamos conhece meu mais. coração e eu posso fazer, não. Não caia nesse erro. Deus conhece meu coração e por isso eu posso fazer. Ele conhece tanto o nosso coração que ele nos mostra como nós devemos andar. Amém. E quando nós escutamos falar, Ele conhece meu coração e eu sei como eu devo andar com Ele, filha, pode ter certeza que a vitória é certa. É verdade. A vitória é certa. É verdade. O Espírito Santo nos traz a esperança da salvação, a certeza da vida eterna, a formação, então, dessa identidade como filho de Deus e a esperança que o presente que nós vivemos já é a presença de Deus.
Nosso dia a dia já é a presença de Sim. Deus. E como nós vamos permitir o agir do Espírito Santo sobre as nossas vidas quando nós praticamos a sinceridade, a oração sincera, o silêncio e a escuta. Escuta. As crianças falam muito pra gente, eu quero ouvir a voz de Deus, como é que é? Uma voz de homem muito grossa. Ou é uma voz mais doce, a palavra fala sobre a voz de muitas águas. É assim que você escuta? Gente, não tem como me explicar, mas você ouve. Você ouve? E Você quando ouve. você ouve, nossa, é uma voz assim que você... Ah, Senhor, que voz é essa, né? Traz um conforto. Traz a paz, Não é né? uma voz de acusação, né? Sim, verdade. É uma voz que traz um alívio. É uma graça. Gálatas 5:16 diz assim: digo, porém, ainda em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Nós devemos nos permitir em santidade. Romanos 8:26 diz: da mesma maneira também o Espírito ajudará nas nossas fraquezas. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então, Deus age no espaço da sinceridade. Sim. Vou ler algo aqui que diz assim: a gente não percebe a causa desses ruídos, quando nós escutamos muito esses ruídos, né? E isso muda até a forma de enxergar a vida. Que diz: sem o Espírito Santo, a oração é repetição. A Bíblia vira uma leitura comum. E a santidade vira um esforço. Olha, Que olha sem o Espírito Santo. Quando nós compreendemos e somos libertos, somos limpos das nossas feridas, permitimos o Senhor nos transformar, nos mudar, ele diz assim: mas com ele a oração é diálogo, a palavra é revelação e a santidade é transformação. glória a Deus. Como tem essa diferença com Cristo e sem Cristo, né? Sim. Com Cristo as nossas vidas fluem. A gente não tem mais aquele sentimento de culpa. Se a culpa vem, a gente fala, opa, não vem, vai sair para lá. Pega Porque o próximo. a culpa não vem de Deus, né? Exatamente. A culpa vem do adversário tentando nos fazer nos paralisar. E que nessa transformação, nessa tarde, como nós estamos abordando, que essa transformação venha sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, né? E que venhamos deixar o Consolador nos conduzir. Para essa libertação para mesmo, essa né? libertação. Pois precisamos de libertação todos os dias. Glória a Deus. Precisamos mesmo. A vida eterna é interpretada como um futuro por algumas pessoas de ir para o céu após a morte, mas a Bíblia Sagrada trata de forma diferente, nos ensina que é um tipo de vida, a vida eterna, porque nós já estamos vivendo ela agora. Quando a palavra de Deus fala que nós somos forasteiros nesse mundo, e nós não devemos nos conformar com as coisas desse mundo, então nós entendemos que é porque a nossa identidade é do céu. Nós estamos aqui para a honra e para a glória do Senhor, fazendo todas as coisas, quer bebais, quer comunais, quer fazer qualquer outras coisas. É para a glória de Deus. Então, o fato do Senhor também nos trazer a cura, também nos trazer libertação, restauração, fortalecimento, é para a glória de Deus. E aí, um ponto importante, não é ter uma oportunidade de compartilhar numa reunião, num culto, e falar em detalhes sobre as lutas. Sim. Não tem necessidade. A sua ferida doeu, e eu sei que a sua ferida vai doer mais do que a minha, porque está doendo em você. Mas não há essa necessidade de gloriarmos aquilo que não vem do Senhor. Muito pelo contrário, nós podemos brevemente falar sobre o que aconteceu, para que outra pessoa se identifique, mas nós venhamos a glorificar com detalhes o nome do Senhor, para que essa pessoa se fortaleça e também possa renovar suas forças, porque o Senhor agiu na sua vida e vai agir na vida de outras pessoas. Além de sabermos que o Senhor, Ele é socorro bem presente na hora da nossa angústia, nós sabemos que Ele é um Pai galardoador de todo aquele que o busca. Então, se nós verdadeiramente nos achegarmos, como foi lido, Ele vai se achegar. Mas o primeiro passo é nosso. A sermos impelidos pelo Espírito Santo para que nós venhamos a estar nos rendendo para uma dependência real. E quem depende não tem medo, né, Ieda? A dependência total. Eu... A gente, talvez, se a gente depender do ser humano, nós vamos ficar com o pé atrás. Então. Mas só de Cristo, não.
Ele é o nosso provedor em todo o tempo. A palavra fala que ainda que um pai e uma mãe se esqueçam, o Senhor jamais se Jamais, esquecerá. nunca. Os nossos pastores, eles têm o costume de usar uma alegoria muito legal que fala sobre a criança que pede um leite, um Danone, um iogurte. Ela não quer saber se você tinha, se você comprou, se... Verdade. Ela só quer. E ali ela, na dependência, confia totalmente. Quero iogurte. Pronto. Como que vai acontecer? Se é de marca, se não é de marca, se choveu. Ela só quer. E sabe o que acontece? Pela sinceridade do coraçãozinho dela, ela recebe. Nós temos acesso ilimitado ao nosso Deus Todo-Poderoso, não só para nos curar, mas para fazer infinitamente outras coisas. E o que cabe a nós é, debaixo dessa dependência e dessa inocência real, porque existe um motivo para estarmos pedindo, né? Não é por egoísmo ou coisas humanas. Mas entrar na presença de Deus e falar assim, Senhor, em teu nome, Jesus falou, só pede no meu nome. Senhor, em teu nome, no nome de Cristo Jesus, eu estou pedindo isso. Espere e confia, porque o Senhor, Ele é capaz, Ele é fiel. Ele é fiel. Tem aquela música, né? Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Glória e nem por isso nós venhamos pegar um ranço do Senhor. Né? Falar, Senhor, a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Então, que nós venhamos confiar em todo o tempo. Exatamente. Glória a Deus. Vamos encerrar mais esse podcast. Antes eu gostaria de fazer uma oração. Se você quiser, curva sua cabeça. Nós vamos estar agradecendo ao Senhor por esse tempo e nos preparando para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós no futuro e na caminhada com Ele. Amém? Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós rendemos graças e louvores, Senhor, pela oportunidade de compartilharmos das Tuas Escrituras, pela graça e pela soberania de Cristo Jesus, que se achegou até nós e revelou a Tua palavra, Senhor. Nos capacitando para combatermos um bom combate, Senhor, e a resistir à aparência do mal, para que ele fuja verdadeiramente de nós, ó Pai. Senhor, cura as nossas feridas, nos traz a revelação da identidade, da filiação, para que nós venhamos a exercer com autoridade o nome de Jesus sobre todas as situações. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas, as nossas fraquezas e nos conduz, Senhor Deus, à santificação do Filho, para que nós venhamos te glorificar em todo o tempo. Que sejamos, Senhor, testemunhas vivas do teu poder e do teu agir, para todo aquele que ainda não te conhece. Nós pedimos, Senhor Deus, para que o Senhor possa quebrantar os corações e hoje receba, Pai querido, a cada um de nós na tua presença, no nome santo de Jesus, para a glória de Deus. Assim agradecemos pela tua companhia. Fique com o próximo podcast e até a próxima. Deus abençoe.